Minha universidade é um labirinto. Depois de conseguir passar no vestibular, procurei imagens no Google para ter uma ideia de como era o campus, que se tornaria minha segunda casa. Mas as únicas imagens que encontrei eram do exterior do lugar, que não me ajudaram em muita coisa. Seu exterior tinha uma aparência antiga, com longos corredores revestidos de tijolos e canos visíveis. Sabendo que teria que me mudar para uma cidade diferente e que essa seria minha primeira experiência me virando sozinho, percebi que não teria ajuda nem mesmo para um tour pelo prédio para me situar melhor. Quando cheguei no campus para a primeira semana de aula, percebi que teria um pouco de dor de cabeça, quando me perdi tentando encontrar a sala onde, segundo minha matrícula, seria minha primeira aula. Espalhadas pela universidade haviam entradas diferentes, algumas das quais levavam para diferentes blocos. Por esse motivo, acabei levando quase 2 anos para entender a ambientação do local. Mas apesar disso, ainda consigo me perder de vez em quando. Talvez parte disso possa ser atribuído à minha memória fraca, mas me mantive confiante de que uma hora tudo iria dar certo, quando percebi que entre os outros alunos do primeiro ano, eu não era o único a notar a arquitetura bastante estranha do prédio. Muitos dos corredores do lugar se estendiam mais longe do que você poderia imaginar ou ver, com várias escadas anexadas a cada corredor. O engraçado sobre as escadas era que havia uma abundância delas por algum motivo que ninguém entendia. E às vezes não era claro se eram destinadas a saídas de emergência ou apenas mais uma forma de nos deixar perdidos propositalmente. Todas essas escadas normalmente permitiam sair em qualquer um dos 5 andares, que tinham longos corredores e envolviam a área principal. Os mirantes eram outro detalhe estranho. Havia pontos específicos em que você podia ver certas áreas, como vestiários, refeitório ou partes de um corredor inferior. Por esse motivo, vira e mexe tinha um amontoado de garotos tentando ver o vestiário feminino. Talvez tudo isso fosse para promover um sentimento de que todos estávamos sendo observados, seja lá de onde estivéssemos, o que de certa forma me fez ficar aliviado. Afinal, caso me perdesse, alguém poderia perceber e me ajudar. Alguns lugares ficavam em áreas muito afastadas que não eram usadas frequentemente por professores ou alunos, como por exemplo uma cafeteria esquecida que alguns alunos diziam ser assombrada. Não me lembro quem disse isso primeiro, mas o consenso geral entre os alunos do primeiro ano era que a universidade havia sido construída por um homem responsável por projetar várias prisões. E isso respondia ao motivo do layout estranho e o sistema de fechadura eletrônica do local. Não mencionei isso antes, mas para se locomover pelo prédio, muitas vezes você precisa usar sua carteira de estudante para destrancar as portas. Eu sei, é um pouco estranho. Isso fortalecia ainda mais a ideia de que esse lugar mais se assemelhasse com uma prisão. Vários corredores eram conectados de alguma forma, e o que separava uma sala da outra eram grandes portas de aço. Tudo isso fazia você se sentir como se estivesse entrando em uma área em que não deveria estar. E essa característica em especial não parecia muito ser algo voltado à nossa segurança. O boato da faculdade ser construída por alguém que apenas construía prisões não foi confirmado, e a meia dúzia que tentou investigar a veracidade dessa informação nunca conseguiu encontrar provas. O fato é que circulava outro boato sobre o lugar, onde, segundo alguns universitários, havia uma escada que levava a uma parede branca. Considerando tudo isso e quantas escadas eu tinha visto em todo o prédio, ouvir essa história não foi uma grande surpresa, mas me fez questionar o que poderia ter existido anteriormente naquele lugar. Haviam algumas explicações diferentes para isso, mas a mais popular era que a escada costumava levar a uma sala restrita e que, devido a reformas, não havia mais, ou até mesmo tinha um tipo de santuário para realmente ajudar a elevar a estranheza do lugar. Embora com o passar do tempo eu tivesse parado de pensar sobre essas histórias, elas sempre estavam lá,
no fundo dos meus pensamentos. No entanto, mesmo estando no segundo ano do curso, ainda não havia encontrado nada fora do comum. Tinha descido muitas escadas diferentes, chegando a sentir que finalmente entendia a maior parte do campus. Então finalmente descartei essa ideia como sendo apenas um boato gerado pela mente de estudantes entediados. Isso até o dia em que conheci uma garota que dizia ter encontrado essa tal escada pelo prédio. Ela disse que estava descendo uma escada quando se deparou com uma parede branca, onde normalmente se veria uma porta. Em suas palavras, definitivamente foi muito assustador, e ela ficou muito confusa no começo até perceber onde havia parado. Quando perguntei se ela lembrava onde era, sua resposta foi obviamente de que não fazia ideia. Depois disso, tudo voltou à minha mente e decidi que, enquanto estivesse na universidade, tentaria encontrar a tal escada, nem que fosse apenas para satisfazer minha própria curiosidade. Mas toda essa busca foi em vão, até a noite, em que saí muito mais tarde que o normal de uma das salas de estudo. Com nenhum outro aluno à vista naquele momento, guardei minhas coisas na mochila e me dirigi para a escada mais próxima, sem realmente pensar no que estava fazendo. Eu estava cansado e com fome, então desci os degraus como qualquer outro dia, correndo. Enquanto isso, coloquei minhas mãos em meus bolsos, depois de sentir um arrepio, já perdido em pensamentos, tentando planejar o que faria no dia seguinte. Quando cheguei no último degrau, onde normalmente seria a minha saída, levantei os olhos e dei de cara com a parede em branco na minha frente. Qualquer linha de pensamento que eu tivesse naquele momento foi interrompido quando percebi onde estava. Pressionei minha mão contra a parede, olhando atentamente à procura de uma maçaneta onde uma porta deveria estar, mas não encontrei nada. Satisfeito por ter finalmente descoberto o que tantos haviam falado, fiz uma anotação mental para lembrar onde a escada estava e me virei para começar a subir os degraus atrás de mim novamente. Quando peguei meu celular, fiquei surpreso com o quão dormentes meus dedos estavam. Na verdade, na mesma hora que percebi isso, também notei que minha respiração estava pesada. Chegando no próximo andar, passei meu cartão de estudante na fechadura eletrônica, mas nada aconteceu. Olhando para baixo, notei pela primeira vez que o LED, geralmente aceso do corredor, estava apagado, dando lugar a apenas luzes de segurança. Foi na porta de número 7 que finalmente percebi que algo estava errado. A universidade tinha apenas 5 andares, 6 se contar o terraço. Foi nesse momento que parei e me inclinei sobre o corrimão para olhar para cima. Até onde eu podia ver, havia escadas, subindo e subindo até uma névoa negra acima. Pisquei algumas vezes enquanto tentava raciocinar se tudo era um sonho ou eu estava ficando louco. As coisas pareciam muito reais para serem um sonho, mas ao mesmo tempo quase não faziam sentido. Ainda refletindo sobre esse pensamento, olhei para baixo da escada para ver se havia a mesma quantidade de andares que eu tinha percorrido, e me assustei ao ver que o máximo que conseguia ver era pura escuridão. Outro arrepio tomou conta do meu corpo, e depois de me dar alguns tapas no rosto, comecei a perceber que provavelmente não iria acordar tão cedo se fosse um sonho. Então, minhas escolhas pareciam ser esperar onde estava até que algo mudasse, voltar para o que eu sabia ser um beco sem saída ou subir as escadas aparentemente intermináveis. Peguei meu celular novamente para ver se conseguia ligar para alguém, mas como era de se imaginar, o aparelho parecia ter parado de funcionar. Não demorou muito para eu decidir minha escolha, afinal ficar parado seria uma perda de tempo. Então, comecei a subir as escadas. Cada vez que chegava em um novo andar, me deparava com uma visão semelhante. Uma luz de segurança, uma porta de aço
e a vista de um corredor vazio e comprido que eu nunca tinha visto antes. Depois de mais 4 andares, notei algo novo. Os corredores começaram a se deteriorar. Pude ver sinais de poeira ao longo dos armários antigos, bem como mesas e cadeiras alinhadas contra as paredes que pareciam um depósito de lixo, e foi nesse mesmo instante que ouvi o primeiro passo. Até então, os únicos ruídos que ouvia eram os meus, mas houve um barulho vindo de baixo enquanto eu estava olhando para o próximo andar. Pude praticamente sentir meu sangue congelar. O barulho foi seguido por outro e outro. Então percebi que passos pesados começaram a subir as escadas abaixo de mim. Sem pensar, olhei de volta para o corrimão, como se estivesse esperando encontrar outro aluno subindo as escadas. Mas, para meu horror, o que vi foram as luzes abaixo se apagando lentamente, uma após a outra, no ritmo do eco dos passos, e eles estavam se aproximando. Não consegui ver nenhum sinal do que estava fazendo aqueles barulhos, mas não precisava que ninguém me dissesse nada para entender que provavelmente não iria ficar feliz em descobrir naquele momento. Xingando baixinho, subi as escadas, tentando fazer o mínimo de barulho possível, certificando-me de manter um ritmo mais rápido do que quer que estava atrás de mim. É claro que eu não tinha ideia do que poderia fazer naquele momento. Cada porta que tentava abrir enquanto subia as escadas estava trancada. Isso significava que a única direção que tinha para escapar era para cima. Em determinado instante, aumentei meu ritmo, praticamente subindo as escadas de 2 em 2 degraus. Meu peito arfava e minhas pernas queimavam. Os corredores além das portas agora eram pouco mais do que um borrão para mim, mas ainda consigo me lembrar de flashes de imagens que queimaram na minha mente. Os corredores outrora vazios lentamente se tornaram repletos de formas e figuras que eram quase irreconhecíveis. Pilhas retorcidas de corpos espalhados pelos móveis apodrecidos ocupavam o local. Um cheiro insuportável de vísceras tomava conta do meu nariz, que ardia cada vez mais, e aqueles passos atrás de mim estavam ficando mais rápidos também, muito mais rápidos. O que começou com um ritmo de caminhada lento, quase metódico, aumentou para uma ameaçadora corrida de caça. Quando senti que meu corpo estava finalmente cedendo e tomado por uma dor aguda, me virei para ver uma última porta à minha frente. Sem me virar, me joguei daqueles degraus finais e coloquei todo o meu peso no ombro que bateu contra a porta. Para meu choque e alívio, ela realmente cedeu e meu mundo caiu quando caí de cabeça no chão de cimento. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor e rezei para que o pior não acontecesse. Quando abri os olhos, ainda lutando para recuperar o fôlego, percebi que estava jogado na entrada principal da universidade. Chorando de alívio, tentei olhar ao redor, procurando por um maluco qualquer que tivesse me perseguido esse tempo todo, mas não consegui ver nenhum sinal de vida e fui surpreendido por uma senhora que passava na rua e me ajudou a chegar em casa. Nunca contei a ninguém sobre o que aconteceu naquela escada. Mesmo que o resto daquela noite tenha ocorrido da maneira mais normal possível, nunca fui capaz de aceitar se isso realmente aconteceu ou não. Parte de mim acredita que tudo foi apenas um delírio. No entanto, na manhã seguinte, levantei com uma dor insuportável no tornozelo, tão real quanto a dor que senti nas pernas, como se tivesse subido muitos lances de escada. Desde então, sempre me atento às escadas específicas que preciso realmente subir ou descer, e espero que você também sempre preste atenção quando vir uma escada na sua frente. Até a próxima. Obrigado.